Neste vídeo, você aprenderá como ajustar de forma adequada as configurações básicas para o cartão E1 em um servidor Panasonic NS500. Depois de fazer o login com êxito, na interface da web do servidor, usando o nível de usuário Installer, navegue para Configurar. Configuração do PABX. Configuração. E1 é usado para fornecer conectividade com um tronco compatível, E1, e TUT. Há muita confusão ao lidar com os cartões de interface E1 e PRI30. Em alguns casos, isso leva à aquisição de cartões de interface incorretos. Essencialmente, a entidade que decide qual cartão de interface utilizar é o provedor de serviços. Contudo, nos servidores NS500, E1 e PRI usam o mesmo cartão. É preciso considerar apenas qual sinalização lógica usar, por programação do sistema, o que será explicado mais adiante neste vídeo. Este vídeo abordará as configurações básicas dos cartões de interface E1. Antes de instalar, é preciso definir a instalação física do cartão, que inclui instalar o cartão e passar a fiação. Esse processo é explicado em outros vídeos. Além disso, é preciso determinar em qual gabinete instalar o cartão de interface, com base em onde os outros cartões estão instalados. Isso é explicado nas certificações pré-vendas. Navegamos para slot. A interface E1 pode ser considerada um tipo simples de conexão. Contudo, é preciso levar em conta determinados ajustes para garantir uma instalação adequada. Como já mencionado, o cartão de interface para E1 também é usado para PRI30. Durante o assistente de configuração fácil, é possível definir qual interface lógica usar. Isso garantirá que a interface lógica correta já esteja instalada quando o servidor estiver ativo e em execução. Nesse caso, nenhum cartão de interface física está instalado. Portanto, simplesmente arrastamos o cartão de interface lógica E1 para o slot do tronco DPH2. Após realizar esta etapa, e instalar adequadamente os fios que se conectam com o equipamento de terminação do circuito do provedor, o cartão funcionará. Navegamos para a propriedade da porta. A seguinte seção fornece a interface gráfica de usuário, necessária para ajustar as configurações baseadas em cartão. Há vários parâmetros de configuração em uma interface E1. Este vídeo abordará os itens principais, necessários para uma instalação correta. Encodificação da linha.
precisamos definir o tipo de codificação usada para enviar dados pela linha E1. Por padrão, HDB3 é usado e pode ser considerado o mais comum. HDB3 é baseado em AMI, mas tem leves diferenças. Caso o provedor exija AMI, também podemos selecionar essa codificação no menu suspenso. Em sequência de quadros. Selecionamos entre PCM30 e PCM30CRC. Como se sabe, essa interface E1 consiste em 32 divisões de tempo. Em PCM30, a divisão de tempo 0 é usada para gerenciamento de transmissão, e a divisão de tempo 16, para sinalização. As divisões de tempo restantes são usadas para transmissão de dados. Ao selecionar PCM30CRC, a única diferença é que essa opção inclui uma CRC, verificação de redundância cíclica, que ocupa 4 bits da divisão de tempo 0. Confirme isso com o provedor de serviços. Também é importante observar que esse cartão de interface usa sinalização R2 digital, que é um sistema CAS, sinalização associada a canal. A sinalização é enviada dentro da divisão de tempo 16, e usa especificamente os bits A, B, C e D. Alterações ou transições nesses bits resultam no envio da sinalização da chamada. Para obter detalhes sobre cada sinal, consulte outros vídeos. Apenas os bits A e B são usados para definir a sinalização. Como resultado, os bits C e D se tornam irrelevantes. Na opção Quadro, podemos verificar o valor para esses bits. Por padrão, o bit C é definido para 0 e o D, para 1. Se necessário, é possível alterar os valores com base no menu suspenso. Clicamos em OK, para salvar alterações. Navegamos para a propriedade da porta. A seguinte seção fornece a interface gráfica de usuário necessária para ajustar as configurações baseadas em porta. Podemos visualizar todas as 30 portas nessa tabela. Há uma série de configurações, a maioria das quais não requer nenhuma alteração, para uma conexão padrão a um provedor de serviços. Na coluna Número do assinante, especificamos o número usado como número de clipe. É importante observar que ao habilitar clipe ID por ramal, esse valor não será usado.
em propriedade do tronco. Selecionamos entre público ou privado. Público é selecionado com DIL, DDI ou DID, são usados para distribuir chamadas recebidas. Privado é selecionado ao usar uma conexão TAI entre dois servidores. Esse parâmetro raramente se aplica. Em modo de discagem CO, definimos o tipo de sinal usado para discar para fora. Por padrão, e mais comumente, DTMF é usado. Ao selecionar MFCR2, o servidor, e não a companhia telefônica, envia o tom de discagem para o chamador ao realizar uma chamada. Em recebedor E1, definimos o tipo de sinal que o servidor recebe. Podemos selecionar entre indefinido, DTMF e MFCR2. É importante observar que se a NI estiver sendo recebido para identificar o ID do chamador, MFCR2 deve ser selecionado no menu suspenso. Em receber dígitos, definimos o número máximo de dígitos a serem recebidos, de um número de DDI, DID, ao receber uma chamada com o número de DDI, DID. Por padrão, o valor é definido para 3. Verifique se isso é suficiente para capturar o DDI. Caso a rede não consiga enviar tons de discagem, ou discagem de retorno, podemos habilitar o servidor para gerenciar isso. Em tom de discagem de retorno, para chamador externo, habilitamos a opção para o servidor enviar o tom de discagem de retorno, para um chamador externo. Em tom de discagem para ramal, habilitamos a opção de fornecer um tom de discagem, para um usuário de ramal. Clicamos em OK, para salvar alterações. Muitos outros parâmetros podem precisar ser ajustados, conforme o cenário do cliente. Essas configurações são descritas em outros vídeos. Isso conclui o vídeo Configuração PABX, troncos, e configurações básicas. Forneça sua opinião sobre este vídeo para melhorias futuras.